Evangelho segundo Lucas 2, versos 8 ao 14. Ia ser diferente, né? Temos falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mais um texto que narra a história do nascimento de Cristo Jesus, nascimento, como já falamos, miraculoso, Espírito Santo, Maria. Vamos ler mais esse texto, falando a respeito desta singeleza, a beleza, a magnitude que encerra esse momento, esse contexto, essa história, mas todo esse esplendor também junto com a singeleza do mesmo ato. Estou falando dos anjos quando apareceram, mostrando o fulgor da glória divina, e encontrando com pastores simples, talvez homens rústicos até, num campo, pastoreando ovelhas. Desta forma, nós percebemos a grandeza do nosso Deus. Ele une a sua grandeza, a sua sabedoria, conosco, homens pequenos, fracos, singelos, mas é isto que é o Natal. É exatamente isto. É Deus conosco, Deus glorioso, grande, digno de ser louvado, se manifestando a nós, criaturas pequenas, dadas ao tempo, como aqueles pastores ali. Vamos ler então Lucas versículo 8, Lucas 2, perdão, do verso 8 ao 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele tem. Tá? Deus nosso Deus e nosso Pai, nós gratos, possibilidade de estarmos juntos, queremos pensar um pouco sobre o tal dentro do teu filho. Muito obrigado, Senhor, por tão grande graça, que, como já cantamos também, foi preciso nascer para que nós pudéssemos estar aqui. É claro que somente o nascimento do nosso Senhor e Salvador não completa toda a obra. Foi necessário, porém, que ele nascesse para que ele pudesse morrer como homem, como servo, para que o seu sangue derramado, como também já cantamos aqui, pudesse trazer a nós estas boas notícias. Assim como aqueles pastores receberam, nós também podemos hoje receber estas novas de grande alegria. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a salvação única e exclusivamente em Teu Filho Jesus. E queremos praticar isto a cada dia, queremos falar disso, queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar ao Senhor com as nossas vidas, atitudes e pensamentos. Ó Senhor, quantas vezes somos falhos e fracos, quantas vezes não entendemos isto, mas ó Senhor, faz-nos voltar ao início, faz-nos retornar àquele momento em que o Senhor nos chamou, faz-nos retornar, ó Pai, àquele momento em que nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se alguém nesta manhã que ainda não tenha entendido este Evangelho, que nesta manhã possa perceber isto, que neste momento agora o Teu Santo Espírito possa falar ao seu coração, e ele possa entender e compreender a verdade do Teu Evangelho revelado em Cristo Jesus e transmitido pelo Teu Santo Espírito aos nossos corações. Muito obrigado a Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vocês já ouviram sobre acróstico, não é? Acróstico. Eu não sei os irmãos libaneses, talvez lá no Líbano deva ser outro termo, com certeza é outro termo, né? Os irmãos espanhóis também ali, né, de língua hispânica ali, né? Ou seja, Pilar, Jade, Sebastião e Adam, né?
Acróstico é o seguinte, é uma forma de linguagem aonde você pega uma palavra e as iniciais destas palavras formam outras palavras, ou seja, formam uma frase. Se eu pegar, por exemplo, a palavra Jesus, justo, eterno, Senhor, único Salvador, ok? Então, através das iniciais, ou seja, das letras que formam a palavra Jesus, eu formo outras palavras. Eu não sei como é que é, em espanhol é acróstico mesmo? É acróstico mesmo, muito bem. Líbano? Não, aí não é acróstico, com certeza. Queria fazer um acróstico com os irmãos hoje. Natal. Baseado nesse texto. Que acróstico nós poderíamos fazer? Quais palavras nós poderíamos pensar, baseado nesse texto, sobre as letras da palavra Natal? Eu gosto de fazer isso porque isso faz com que nós guardemos, né, a ideia, a mensagem, ou pelo menos aquela frase principal. Eu não vou falar, eu vou deixar que os irmãos aí adivinhem, né, mas é bem fácil, é bem tranquilo, os irmãos vão compreender. Mas nós vemos aqui pastores que estão, os irmãos vão descobrir, nós vemos aqui pastores que estão pastoreando as suas ovelhas, praticando o seu ofício. Não sabemos lá o que eles estavam falando, se eram homens piedosos ou não, não temos a menor noção. Talvez eram homens que guardavam a lei, talvez eram homens que realmente observavam ali os princípios do judaísmo, mas talvez não. Talvez as suas conversas eram conversas completamente desprovidas de qualquer interesse religioso. Não sabemos, porque não éramos assim antes de nós conhecermos a Cristo. Você não era assim? Quais eram talvez as suas conversações? A menos que você tenha nascido cristão, né, que não existe. Mas você tenha nascido numa igreja, então você já foi moldado àquela conversação. Certas palavras você não fala, né, certas conversas você não entra, pelo menos se espera. Mas quando nós não conhecíamos a Cristo e participávamos do mundo, nas suas brincadeiras, nas suas bebedeiras, nas rodas de amigos, o que não saía de bobagem? Então, qual era a realidade desses pastores? Eu não sei, na verdade não sei. Mas o fato é que os anjos, pela graça de Deus, ou seja, Deus, pela sua graça, enviou os anjos para trazer àqueles pastores novas, para trazer àqueles pastores uma notícia que, segundo os próprios anjos, vai dizer novas de grande alegria. Perceba, o Natal é novas sendo anunciado a mim e a você. Já pegaram a primeira palavra, né? Do nosso acróstico. É tranquilo, né? Irmãos, por que nós estamos aqui? Porque algum dia alguém trouxe uma notícia para nós. E esta notícia não ficou guardada com ele. Esta notícia a pessoa não segurou para ele ou para ela. Mas ele falou. E ele disse, olha, eu tenho uma nova para você. Eu tenho uma novidade. Eu tenho uma notícia para você. Tem uma história em 2 Samuel, nós não vamos ler todo o texto, né? 2 Samuel, capítulo 18, uma história cômica até, se nós pensarmos, né? Absalão tinha morrido, 2 Samuel, capítulo 18, do verso 19 até o 23. Como eu disse, nós não vamos ler todo o texto, né? Mas nós temos ali versículo 19, então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e dar a notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos, ou seja, Absalão, o filho de Davi, tinha morrido, e Ahimaás queria levar essa notícia para o rei Davi.
Mas Joabe, comandante do exército, versículo 20, vai dizer: mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém o outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Não sabemos exatamente o porquê desta decisão de Joabe, mas enfim, foi uma decisão de Joabe. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei. Então Aimaas queria levar a notícia, mas Joabe, comandante do exército, disse: não, você não vai levar a notícia, quem vai levar vai ser o etíope. Beleza. Aimaas ficou tranquilo, mas no versículo 22 ele diz: prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e diz: seja o que for, deixa-me também a correr após o etíope. Disse Joabe: tudo bem, pode isso, você quer correr, corre, não é? Mas você não vai trazer a notícia e nem vai ganhar os benefícios de ter levado a notícia. Não, tudo bem. Aimaas diz: eu posso correr e posso levar a notícia sem problema. E Aimaas corre. E Aimaas, correu pelo caminho da planície, e no versículo 23 vai dizer no final ali que ele passou o etíope. Aimaas passa o etíope, ele chega na frente do etíope. E então Davi, versículo 24, estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só, que era Aimaas, porque ele estava na frente do etíope. Ok? Versículo 25, então gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Versículo 27, então, adiantando um pouco aqui, disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Davi estava esperando boas notícias. Versículo 28, gritou a Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Versículo 29, então diz: então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, o rei, ó rei, porém não sei o que era. Aimaas corre na frente do etíope para dar a notícia, e quando o rei Davi pergunta sobre o que era, qual era a notícia, o que ele diz? Eu não sei. Eu não sei qual é a notícia. Como assim? Você não correu até aqui? Você não trouxe? Você não veio até aqui para me trazer uma notícia? Imagine se você abre um jornal e aquele jornal não tem nada de informação. Talvez tenha receitas de bolo, talvez tenha alguma coisa que não lhe interesse, mas as notícias do dia que você realmente quer ouvir, não tem. O Natal, irmãos, ele representa a ideia de que nós temos uma nova para falar a alguém. Nós temos uma notícia, não como Aimaas, que corre e chega em primeiro lugar. Ele faz de tudo, ele corre, realmente ele é mais... Imagine para você ser mais rápido do que um etíope, do que um africano, você precisa correr muito. Quando nós temos a São Silvestre, o que acontece? Quem é que ganha? Os africanos, porque é da natureza deles, do biotipo deles, pelo menos penso eu, esta capacidade de correr em alta velocidade. Mas Aimaas corre e chega na frente dele. Ele não era bobo, não era fraco, mas tudo o que ele fez, todo o seu esforço, de nada serviu, porque ele não levou notícia nenhuma. O Natal tem que trazer para nós esta ideia de que tanto eu quanto você, nós temos uma notícia para dar. Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Se tem uma nova que nós precisamos correr e levar às pessoas, talvez nós estamos correndo, talvez estamos correndo na frente de todos, talvez estamos chegando na frente de todo mundo, talvez com os nossos talentos, talvez com as nossas capacidades, talvez com a nossa vida, mas o Natal tem trabalhado no meu coração para eu realmente, quando chegar, quando tiver aquele momento crucial, para eu falar, este Natal está realmente me dando condições para levar novas para as pessoas que eu conheço, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu parente. Se o Natal não fizer isto conosco, é preciso que nós reflitamos sobre a nossa própria vida. É necessário que nós reflitamos sobre o porquê estamos aqui.
Não, não, o pastor não está pegando no meu pé. O pastor está simplesmente narrando o fato que aconteceu, porque foi isso que os anjos fizeram. Foi isso que os anjos realmente realizaram. Levaram a notícia até aqueles pastores. Mas estas novas, percebam, estas notícias não são apenas notícias. Porque talvez você pode ter uma notícia que ela não te interesse muito, como eu falei para você. Né? Se me der, por exemplo, quem ganhou como vereador lá na minha cidade, em Praia Grande, essa é uma notícia? Mas o que isso vai me interessar? Nenhuma. Nada, eu não tenho nenhum interesse com relação a isto. Porque hoje eu estou morando aqui. E se eu tenho que saber alguma coisa, é da cidade aonde eu estou. Existem notícias que nos interessam, existem notícias que não nos interessam tanto. Essas novas só vão nos interessar se essas novas realmente trazem alegria. Essas novas nem sempre são alegres. As novas que Ahimaaz estava trazendo para Davi não eram novas de alegria, não. Se vocês perceberem, Davi estava mais preocupado com o seu filho Absalão. Ele não estava preocupado com as pessoas, com os seus homens que defenderam o rei para morrer contra o reino de Absalão. Absalão era filho de Davi. E Absalão estava lutando contra Davi, contra o seu reino. E ele estava liderando outras pessoas, outros grupos, outros exércitos, para destruir o exército de Davi. E mesmo aqueles que estavam lutando por Davi, Davi não se preocupou. Ele estava preocupado, na verdade, com o seu filho Absalão. Portanto, quando Ahimaaz percebeu que Davi estava trazendo a notícia, quando Ahimaaz percebeu que Davi estava preocupado com Absalão, ao invés do seu reino, ele vai dizer, eu vou dizer isso aí para ele? Ele está preocupado com Absalão, com seu filho. Ele ama Absalão. Eu não vou falar nada. Porque para ele vai ser um choque muito grande quando eu disser que o seu filho morreu. Eu não vou falar. É claro que ele sabia. Mas ele nada falou. Porque ele sabia que para Davi aquela notícia seria triste. Só que, irmãos, o Natal é uma notícia triste? John Piper, num dos seus livros, escreve sobre uma meditação que ele traz a respeito do Natal. E que este momento, este tempo deve servir para nós percebermos nas nossas reflexões do que nós fomos libertos. E ele, nessas reflexões, ele traz um momento em que ele foi até uma senhora, e essa senhora tinha queimado 87% do seu corpo num incêndio. E ele vai visitar essa senhora no hospital. E ele diz, eu fiquei alegre por poder transmitir a mensagem de graça àquela senhora. Mas eu fiquei triste, claro, pelo seu estado, pela dor que ela estava sofrendo e pelos resultados que aquela queimadura iria trazer. Eu tenho um irmão, ele é 1 ano mais velho do que eu, quando menino, traquino, fazendo traquinagem, fazendo estripulia. Nós pegamos um monte de cobre, de fio, né? De cobre e queimamos para vender no ferro velho, para ganhar um troquinho para comprar chup-chup. E nós pegamos gasolina da oficina e jogamos gasolina no cobre, naqueles fios. Só que já tinha fogo e o meu irmão não percebeu. E a hora que ele jogou, explodiu, ele se apavorou, jogou o frasco de gasolina, pegou na perna aqui e queimou toda a perna dele. Ficou bem feio, hoje já está bem menos. Mas quando adolescentes, nós estávamos na 7ª, 8ª série, ele teve que ficar pelo menos internado uns 15 dias e até hoje tem a cicatriz. E eu percebia a dor que ele estava sofrendo por conta daquela brincadeira que nós fizemos. Acontece que John Piper, ele vem falando a respeito daquela dor que ele sentiu por aquela senhora. Mas, ao mesmo tempo, ele se alegrava pelo fato daquilo que Deus tinha libertado ele. Não de uma queimadura física aqui neste mundo. Mas quando ele pensava no Natal, nas suas rememorações, ele pensava como que o Senhor, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, desse momento tão singular, levou o seu Filho a morrer na cruz para nos salvar, para nos libertar da perdição do inferno, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, onde o fogo não apaga.
Lá é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento constante e eterno. Imagine quando nós olharmos para nós mesmos e percebemos do que nós fomos libertos. Imagine, eu estou pensando aqui no meu irmão e das dores, de quanto tempo ele passou ali deitado. Primeiro ele ficou no hospital, depois ficou deitado em casa, ali, recuperando daquela situação. E quantas coisas ele precisou sofrer. Quantas vezes nós fomos ao hospital, ou pelo menos eu via ele sendo levado ao hospital, para trocar as ataduras, para trocar ali os panos que revestiam aquele ferimento. Irmãos, as novas que se encerram no Natal são novas de grande alegria. Porque nós sabemos do que nós fomos salvos. Nós sabemos do que nós fomos libertos. Talvez o Natal pode não ser exatamente muito alegre para alguns. Porque alguns vão dizer assim, mas se eu receber a Cristo, eu vou ter que deixar isto, eu vou ter que deixar aquilo, eu não vou mais poder brincar. E percebam, como eu estou dizendo, eu estou apenas conjecturando aqui, qual era a realidade daqueles pastores. Eram homens de Deus? Eram homens que temiam ao Senhor? Não dá para saber. Nas suas conversações, eram conversações piedosas ou talvez aquelas piadas sujas? Tudo é possível. Os anjos perguntaram para eles se eles queriam deixar aquelas piadinhas. Vamos imaginar que essa fosse a realidade. Não. Mas os anjos disseram, eis que vos trago novas de grande alegria. Vocês vão se alegrar com o que eu vou dizer para vocês. Ah, mas eu vou ter que deixar de ir no baile? Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer aquela coisa que eu gosto, aquelas conversinhas que me atraem, aquele namorisco, né? Aquele menininho, aquela menininha, eu vou ter que deixar. Aquele meu negócio não é tão claro assim, aquela maneira como eu ganho a minha vida não é lá muito... Eu vou ter que deixar tudo isso? Eu não sei. Se você considera isso mais importante do que o inferno do qual você será livre em Cristo Jesus, se eu considero o que eu vivo aqui e o que eu passo aqui e as beneficências que eu tenho de uma vida sem Cristo mais importante do que uma eternidade no inferno, por assim dizer, é você quem decide. Sou eu quem decido. O que você quer? Quando o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito do livro da vida, que aqueles que não foram escritos no livro da vida, capítulo 20 de Apocalipse, que se você não for achado, escrito o seu nome no livro da vida, será lançado aonde? No lago de fogo. Já parou para pensar isso? Já consideramos isso como uma verdade, porque é verdade, e eu creio nessa verdade, porque essa verdade é a palavra do Senhor? Não é apenas uma metáfora, não é apenas uma forma de falar uma coisa interessante para impactar eu ou um coração talvez duvidoso. É a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor está dizendo, eu vou dizer sim, nós estamos livres disso. Se você aceitar esta nova de grande alegria, você será salvo disto. Você será liberto desta condenação. Portanto, estas novas de alegria são transmitidas. Elas não ficam guardadas, como já falamos. Percebam no versículo, aqui do capítulo 2 de Lucas, no versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Novas de alegria são transmitidas. Já falamos um pouco sobre isto, mas elas são transmitidas da onde? Qual é a sua fonte? Qual é a sua origem? Anjos, uma multidão da milícia celestial. Essas mensagens, esta nova de grande alegria, ela só vai ter poder quando a sua fonte, a sua origem está lá nos céus. Quando nós transmitimos uma mensagem, o mensageiro, ele tem uma notícia e ele quer transmitir essa notícia ao seu receptor.
E esta mensagem não pode ter nenhum tipo de bloqueio, de interferência. Aqueles irmãos que trabalham com mídia, aí, que trabalham com esses aparelhos, sabem melhor com relação a isto aí. Mas quando tem uma interferência, às vezes nós ouvimos talvez as caixas chiando aqui, né? Então eu estou falando, se aquela caixa começar a soar, uma interferência nos cabos, ou talvez no aparelho que leva o que eu estou falando aqui até a caixa, e quando existe essa interferência, a coisa não fica legal. A mensagem, aquilo que eu quero passar, o texto que eu quero comunicar, não é compreendido de forma tão clara, porque há uma interferência. Portanto, novas de grande alegria, elas são transmitidas porque elas provêm dos céus. Elas não provêm do meu coração. Elas não partem da minha cultura. Elas não partem daquilo que eu acho. Elas não partem do contexto em que nós vivemos. E se estamos vivendo este contexto, é esta adaptação que nós temos que fazer a esta mensagem para levar esta mensagem às pessoas. Não! Elas têm que provir dos céus. Através da graça do nosso Deus, a nós, homens pequenos e falhos, e na sua grandeza, na sua graça, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, para que ele convença o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito Santo que vai convencer o homem de quem nós vamos falar, é o mesmo Espírito Santo que vai me conduzir a toda a verdade. Ele vai me capacitar para falar. Eu não preciso ter nenhuma preocupação. Eu não preciso ter nenhum trabalho. Apenas basta que eu seja servo o suficiente para, então, transmitir essa verdade. Transmitir com inteireza aquilo que o Senhor quer que nós comuniquemos. Irmãos, quantas pessoas estão no seu trabalho? Estão nos campos aí pastoreando ovelhas? Estão vivendo talvez vidas piedosas? Ou talvez estão vivendo qualquer coisa. Vivendo uma vida despretensiosa, desregrada até. E eles querem ouvir dessas novas de grande alegria. Mas para que eles sejam afetados de fato, é necessário que essas novas sejam transmitidas da forma correta. Ou seja, estas notícias vêm lá dos céus. E como é que nós sabemos que aquilo que nós estamos falando vem lá dos céus? Através da palavra do Senhor. Através da sua própria palavra. Porque a palavra, as sagradas escrituras, é a própria palavra de Deus que Ele nos deu. E se Ele nos deu, cumpre a nós falarmos estas verdades. Portanto, novas de alegria são transmitidas, sabe por quem? Por anjos. Essas novas de grande alegria são transmitidas da sua fonte até o receptor, de forma sincera, de forma honesta, de forma íntegra, através de anjos. Sabe o que são anjos? Nós sabemos. Anjos são mensageiros. Ora, anjos são seres que Deus escolheu para transmitir, seus seres criados, para transmitir àqueles homens e a quantos outros, para a própria Maria também, a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo Apocalipse, por exemplo, ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Ali se refere, claro, ao pastor. Mas quando nós olhamos para a palavra anjo em separado, percebemos que anjo são os mensageiros. Quem são esses mensageiros? Deus nos fez essas pessoas. Deus nos fez esses mensageiros. Assim como Paulo vai dizer que nós somos arautos da reconciliação. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de nós falarmos. Mensageiros que levam essas novas de grande alegria. Imagine, por exemplo, irmãos, se os anjos dissessem: ó Senhor, eu estou legal, eu não vou transmitir esses pastores aí. Quem esses pastores? Deixa eles lá no campo. Não é? Imagine se os anjos fizessem isso. Não, pastor, mas os anjos não poderiam. Porque eles não fizeram com Lúcifer. Lúcifer não se rebelou. E até onde nós entendemos, 1/3 da multidão de anjos se rebelou juntamente com eles. E hoje muitos deles estão presos para serem soltos em tempo oportuno. Até onde nós entendemos, não cabe aqui nós entrarmos nesse assunto, mas para muitos os demônios são os anjos caídos, que se rebelaram contra o Senhor. Disseram: não, nós não vamos fazer a tua vontade.
Não, nós não vamos transmitir esta mensagem. Imagine se isso acontecesse. Claro, Deus é soberano. Mas estes anjos levaram a mensagem. Eles transmitiram essas novas de alegria. Imagine se Paulo tivesse se recusado. Imagine se Pedro, se Tiago, se João, se estes homens tivessem se recusado a levar esta mensagem de salvação. Imagine se você se recusar. Não, eu não vou não, tem alguém que fala melhor aqui. Lembram de Arão? Ou de Moisés, perdão. Ou Moisés vai lá, não, eu sou meio pesado de língua. Deus teve que tratar com Moisés. Para dizer, não, é você que vai. É você que vai. Se o Natal não estiver trazendo para nós esta certeza de que Deus tem nos enviado para falar de Cristo, para levar estas novas de grande alegria, transmitir a partir da origem, que é o próprio céu, o próprio trono de Deus, nós chegarmos lá e dissermos, Senhor, dá-me graça para eu levar a tua mensagem de forma correta e genuína àqueles corações que estão precisando de tão grande graça. Se nós nos recusarmos, quem o fará? Se você se recusar, se eu me recusar, quem realizará este trabalho? Portanto, novas de alegria transmitem anjos libertos. Um anjo não liberto, como falamos há pouco, existem anjos que até hoje estão encerrados em prisão, porque um dia eles se rebelaram. Você, eu, nós só podemos transmitir aquilo que sabemos. Nós só podemos falar do que nós experimentamos. Você só pode ser testemunha de alguma coisa que você viu, de alguma coisa que você sentiu, de algo que você ouviu e de algo que transformou a sua vida. Eu não posso transmitir alguma coisa se eu não sei do que eu estou falando. Ou apenas simplesmente replicar uma mensagem. Porque, como já falamos também, essa mensagem ela tem que provir dos céus ao seu coração de forma direta. E se eu apenas replico isto, não está vindo do trono de Deus para falar ao seu coração. É preciso que, antes de mais nada, eu esteja liberto dos meus pecados. Tenha entendido o que é o Natal do Senhor Jesus Cristo. Eu tenha, assim, de fato, percebido toda a obra de salvação em Cristo Jesus. Neste Natal. Porque essas novas de alegrias são transmitidas por anjos ou mensageiros. A palavra anjos, entre aspas, aqui coloquem mensageiros. Anjos libertos. Homens e mulheres que já se libertaram do seu pecado. Tem que ser perfeito, pastor? Não, aqueles pastores não eram. Com certeza não eram. Mas aqui não diz que eles foram libertos. Sim, diz sim. Eles estavam presos. Mas Deus os libertou. Não, sim, pastor, isso não fala. Fala, claro que fala. Presta atenção. Se você olhar no versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram como? Tomados de grande temor, medo. Eles estavam presos ao seu medo. Talvez eles estavam discutindo a lei, não sei, como já temos falado. Ou talvez não, estavam brincando, perguntando quem é que vai ganhar a Copa. Talvez. E nada, não, nenhum problema nisso. Mas eles talvez não estavam tão focados naquilo que realmente, o momento ali, eles nem esperavam o que haveria de acontecer. Mas percebam que no versículo 9, quando eles têm aquela visão, eu não sei se os anjos descessem agora, e a glória do Senhor se manifestasse aqui, como eu ficaria, como você ficaria tomado de grande temor? Não é uma situação que nós estamos vendo todo dia, anjos descendo e falando, não é? Mas imagine que isso acontecesse, como você ficaria, como eu ficaria. Mas o fato é que eles ficaram com medo. O fato é que eles, de fato, temeram aquele momento. Por que eles temeram a manifestação da glória de Deus? Porque eles não estavam preparados. Este medo estava impedindo-os de perceber a glória do Senhor.
e de realmente realizar a missão que eles tinham, ou que o Senhor estava preparando para eles. E depois de tudo isso, os anjos falaram, eles foram, viram a criança, e no versículo 20 o que diz? Nós não lemos esse texto, mas vamos ler, versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Não há mais medo aqui, não há mais temor aqui. Os anjos falaram, nós vimos a criança, isso tocou, mexeu em nossos corações. E não tem como nós ficarmos parados. Não tem como nós simplesmente não glorificarmos a Deus. Agora nós estamos livres de todo medo, de todo temor, todos os grilhões que nos cercavam, como nós cantamos na última estrofe do hino, Noite Santa. Ele quebrou os grilhões do pecado, este pecado que nos impede de perceber a graça, a glória do nosso Deus, e glorificar a Deus aonde nós estivermos. Eles eram conhecidos uns dos outros, eram pastores. Estavam ali talvez os três, mas eles não se importaram com a simplicidade do momento. Eles não se preocuparam se tinha ou não microfone. Eles não se preocuparam se tinha ou não uma plateia. Eles não se preocuparam se tinha ou não instrumentos para glorificar a Deus. Eles glorificaram, eles adoraram a Deus, porque aquele Natal tornou eles homens libertos. Homens livres para adorar, homens livres para glorificar. Entendem isso? O Natal tem que ser novas de alegria, trazidas por anjos libertos. Esses homens agora são anjos libertos, ou seja, mensageiros que foram libertados do seu medo de adorar, para então adorar. E qualquer pessoa que passasse por esses pastores ali, ao ouvir eles adorando, seriam contagiados pelas suas palavras, seriam contagiados sim, pelo momento que eles estavam vivendo, porque para eles não tem mais nenhum problema, não tem mais ovelha, não tem mais pasto, não tem mais frio, não tem mais trabalho, não tem mais dinheiro, não tem mais carro, não tem mais mãe, não tem mais filho, não tem mais esposo, não tem mais esposa, não tem casa, não tem nada que me impeça, ou qualquer que seja o problema, não tem saúde, nada vai me impedir de glorificar ao meu Deus, porque eu sou liberto do pecado que me impedia de perceber a graça de Deus. Tem um coro que diz o seguinte, digo que o Alexandre pudesse colocar: te louvamos, ó Senhor, pela graça demonstrada a nós. Te louvamos, ó Senhor, porque nos fizestes caminhar como vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois tiraste-nos das trevas, e quebrados os grilhões, fomos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos.